Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 31 de março. Começa a partir de agora a transmissão ao vivo da reunião da Comissão de Finanças, que hoje abre espaço para uma reunião de prestação de contas da Secretaria de Estado da Fazenda. Vamos aos trabalhos que serão conduzidos pelo deputado João Coser. Boa tarde, deputados e deputadas. Quero agradecer a presença de todos. Quero falar rapidamente essa sessão da Comissão de Finanças. Eu estou substituindo o deputado Tiago Hoffmann, que se afastou para ser secretário de Saúde. Provavelmente essa semana a gente recompõe a nova direção, com o deputado Dari Pagund assumindo a Comissão de Finanças. Tá bom? É você? Com o deputado Mazinho dos Anjos assumindo Finanças e o Tiago está indo para outra função que era dele. Quero agradecer a presença de todos. Nós temos registrar a presença de Daniel Correia. Aí pode fazer assim, Daniel, que é subsecretário da Fazenda. Depois tem o Alexandre, gerente da Secretaria da Fazenda, Alexandre, e tem também o Paulo Sérgio. Os três já estão aqui, secretário de Fazenda. Nós queremos agradecer a presença. Estamos aguardando o senhor Benício Suzano da Costa, que vem fazer uma demonstração e uma avaliação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2024. Isso é natural, fazer por trimestre, normalmente seria feito de fevereiro, em função dessa questão das comissões, veio para março. Como é o último dia, nós achamos correto fazer para ficar dentro da legalidade. Ele pediu para justificar que vai atrasar uns minutinhos, mas nós estamos começando a reunião da comissão. Então, eu vou fazer rapidamente, porque nós, como é uma reunião específica, nós dispensamos correspondências recebidas, proposições recebidas também não houve, proposições distribuídas para os seus deputados nesta sessão não houve, proposições baixadas de pauta também não, e proposições sob estrada também não. Então, a sessão continua naturalmente, mas sem estes pontos de pauta. Tem muitos projetos da Comissão de Finanças, é uma comissão bem concorrida, viu, Mazinho? Você já faz lá na plenária, mas você vai fazer um debate mais qualificado ainda aqui na presidência da comissão. Foi uma honra ter participado da comissão, também da comissão de vice-presidente. Enquanto o secretário não chega, já recebemos aqui um documento que faz a demonstração, que depois ele fará, provavelmente, pelo sistema aqui de comunicação virtual. Nós vamos agradecer, vamos dando uma olhada. Enquanto dá esse momento, a gente vai passar para os deputados da comissão falarem alguma coisa. Eu vou falar daqui a pouco, eu também considero bom desempenho. Se a gente olhar os números aí da primeira página, você já começa a avaliar positivamente, né? ICMS, todos os índices crescendo significativamente, de um ano para o outro. Então, de fato, 2024 foi um ano de muito sucesso para a arrecadação do governo do Estado. Mas eu falo mais à frente, passar a palavra para os deputados que compõem a comissão. Deputado Mazinho, primeiro a falar. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputado Esmeralda, deputado Toninho, deputado Danilo, que teve que se ausentar. Queria cumprimentar aqui todos os servidores da Fazenda, em nome do Daniel, do Paulo, do Alexandre, os demais que estão presentes, servidores aqui da Assembleia, cidadão do Espírito Santo que nos assiste e nos ouve pela TV Assembleia. Eu gostaria, presidente, como provavelmente essa vai ser a última reunião da Comissão de Finanças da atual composição, né, semana passada eu estou presidindo a Comissão de Constituição e Justiça, e a gente fez uma prestação de contas com os números e dados, né, da Comissão de Constituição e Justiça. Tendo em vista que o nosso presidente Tiago está licenciado devido a ter assumido o cargo de secretário de Saúde, provavelmente a gente não teve, né, como se organizar para fazer essa prestação de contas, mas eu gostaria de agradecer, né, o trabalho dos servidores da Comissão de Finanças. Aqui eu vou nomear os servidores, o Marcos Vinícius, que é o supervisor, a Adriane, o Júnior, o Hertz, Gustavo Messon, procurador, nosso custódio também procurador, e a estagiária Kathleen, né, que prestaram um serviço relevante aqui para a comissão nesses 2 anos de trabalho, dando todo o suporte possível para que os deputados pudessem, né, votar as matérias importantes, principalmente o orçamento, né, as matérias orçamentárias aqui na comissão, as prestações de contas do governador,
também, né, prestações de contas do Tribunal de Contas, dos demais órgãos que passam por aqui. Então, é uma fala, presidente, de agradecimento aos servidores que puderam contribuir com essa comissão nesses aproximadamente 2 anos de trabalho nesse primeiro biênio. E, né, provavelmente, os colegas, né, vão me conduzir agora à Comissão de Finanças nesse próximo biênio. E eu acho que a composição praticamente vai ficar a mesma, né, os deputados que vão participar, e que continue contribuindo aí com os próximos 2 anos para frente, que a gente possa fazer um trabalho realmente de excelência na Comissão de Finanças. Cumprimentar meu amigo secretário de Fazenda, Benício, que chegou vascaíno, deve estar feliz da vida hoje, que é difícil o Vasco ganhar um jogo, como que o Vasco ganhou o joguinho. Mas é sempre assim, começa o brasileiro ganhando a primeira, depois desanda, né? Ano passado vocês ganharam do Atlético Mineiro, se não me engano, a primeira rodada, depois desandou. Se não cair, tá bom. Então, presidente, é só uma fala de agradecimento a toda a equipe e que Deus possa nos abençoar e conduzir nessa reunião. Obrigado. Nós vamos agradecer e fazer nossas palavras do Mazinho. Eu fui membro da comissão, participei bastante, o Thiago conduziu, mas a assessoria foi nota 13, tá bom? Muito boa. 10 que é concorrente, é melhor ser 13, tá? Cumprimentar e convidar para vir aqui o secretário de Estado da Fazenda, senhor Benício Suzano Costa, vitorioso pelo Vasco e vitorioso pelo dia do seu aniversário. Está aniversariando hoje. Então, está aí. Por favor, pode assumir aqui o assento. Justificado o atraso, né? 2 motivos. Eu ia justificar, você já justificou, né? Mais do que justo, para almoçar com a família e comemorar e tal. Então, eu peço se os 2 deputados querem falar alguma coisa antes, se o secretário entra direto. Secretário Toninho Demater. Deputado Toninho Demater. Eu vou perdoar o Benício porque ele é vascaíno. E eu também sou vascaíno. Tá? E parabenizá-lo, né, por mais um ano de vida aí. E saudar essa comissão de finanças, ela funciona, não é só em função dos deputados. Ela funciona em função da equipe aí, de todos os funcionários da Assembleia, que prestam um serviço brilhante. Eu digo isso porque eu tenho vários mandatos, não vou nem dizer quantos, e sempre fiz parte da Comissão de Finanças. Então, parabéns a todos. Não vou citar o nome de ninguém que eu posso esquecer, são vários que tem aí, mas essa turma das antigas aí, antigas sem querer, né, sem querer, querendo, né, meus parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem. Muito obrigado. Obrigado, deputado José Esmeraldo. Com a palavra, o deputado Toninho Demater. Bom, boa tarde a todos. Saudar os colegas aqui, João, Zé, Mazinho que está mais elegante, sem óculos, né? Fez a cirurgia. Benício, a torcida do Vasco realmente, o pessoal fala que é pequena, mas é a maior. Nós somos a maioria na mesa, que eu também sou, tá vendo? Depois fica falando que a torcida do Vasco é pequena. Saudar aqui o pessoal da Fazenda, os colegas da comissão, da casa. E quando eu assumi, substituindo o Thiago, uma das preocupações, que eu falei, Thiago, eu já vou ter que assumir. Eu que já tive a oportunidade de ser prefeito e sei da responsabilidade com a coisa pública, eu já tenho que assumir nessa comissão, Thiago, ele falou assim, você pode ficar tranquilo, o pessoal, não só do gabinete, mas de toda a comissão, vão te colocar assim, muito à vontade, na cara do gol. Então, quero agradecer vocês pela tranquilidade que me deram, todos os servidores aqui da casa, e também a forma que foi recebido pelos colegas e também deputados. Então, a gente já chegou literalmente jogando, porque o time é muito bom. Muito obrigado. Obrigado, deputado Toninho Demater. Vou passar a palavra para o secretário de Estado, senhor Benício Suzano Costa. Ele vai falar, provavelmente vai fazer uma apresentação. Se quiser falar daqui alguma coisa antes, tá? O tempo é seu e à disposição também, de onde você quiser falar. Boa tarde, presidente. Obrigado. Gostaria de saudar a mesa aqui, deputado João, presidente, deputado Mazinho, meu amigo, deputado José Esmeraldo e o deputado Toninho Demater. Dizer que é um prazer estar aqui, presidente, mais uma vez, né, para prestar contas das finanças do Estado do Espírito Santo. O Estado do Espírito Santo, eu já posso adiantar que ele segue firme no rumo da solidez fiscal, né?
A gente vai apresentar os números e, como os senhores poderão perceber, são números sólidos, né, que fazem com que o nosso Estado hoje seja referência nacional em finanças públicas, na parte fiscal, né, que a gente tem muito orgulho, da qual a gente hoje coordena ali a Secretaria da Fazenda. Eu gostaria de aproveitar, presidente, se me permite agradecer também a presença dos servidores aqui, dos auditores fiscais da Receita que estão aqui, também nos ajudam, e dos consultores do Tesouro Estadual, que também fazem um papel brilhante aqui na condução das finanças do nosso Estado. Então, estou à disposição da mesa para poder apresentar aí fazer nossa apresentação das contas públicas do Estado. Pode fazer a apresentação. Também acabei não cumprimentando a turma, né? Para dar esse resultado aqui tem que trabalhar muito. O pessoal que trabalha muito está lá na ponta, né? Isso aí. Bom, espero que venha um aumentozinho para o pessoal também, tá? Mas é bom para o pessoal que trabalha. A palavra é com o senhor. Tá certo. Eu fico daqui, presidente? Eu posso... Não, fico aqui mesmo. Pode ser? Então, não tem problema não? Eu acho que dá para o pessoal ver ali, né? Então, já vou começar apresentando aqui as receitas do nosso Estado, né? Frisar que a gente vai apresentar hoje o resultado do último quadrimestre de 2024, então é o fechamento do exercício, tá? De 2024. Aqui nas receitas a gente tem um destaque, né, para a receita de ICMS. Pode continuar? Tudo certo? Tá. A gente tem um destaque aqui com a receita de ICMS, que cresceu 17,8%. Nós saímos aí de um ICMS de 17,7 bi e fomos para 20,8 bilhões, né, de arrecadação de ICMS. A nossa receita total líquida, ela saiu de 25,8 bilhões e fomos para 29,2 bilhões de reais, um crescimento nominal de 12,8%. Vale frisar que esse crescimento nominal aqui é um dos maiores do país, tá? Então, a gente tem aí também um crescimento sustentável das receitas. A gente observa isso durante o período aí de 4 anos, que a receita ela vem crescendo exponencialmente, né? O ano de 2024 foi um ano bem atípico no crescimento das receitas. Esse ano de 2024, esse crescimento de 2 dígitos foi o primeiro, talvez, da história do Estado do Espírito Santo. Eu não me lembro agora de outro, da história recente, né, do Estado do Espírito Santo, ter um crescimento tão alto assim nas receitas. Nós tivemos aqui um outro destaque aqui, que foi as receitas de capital, né, que foi um destaque negativo, de menos 47%, só que isso foi em decorrência da venda da S-Gás no ano de 2023, que entrou uma receita de capital grande. Como 2024 não houve entrada de receita de capital, e aí houve esse decréscimo nessa rubrica aqui de receita de capital. Pode passar para o segundo slide, por favor? Aqui dentro da receita de ICMS, né, onde a gente viu que teve um crescimento de 17,8% nominal, foi um crescimento expressivo. Nós tivemos aqui esse crescimento principalmente puxado pelo ICMS comércio, né? O comércio capixaba, principalmente no que tange ao comércio atacadista, foi um destaque no ano de 2024. Várias operações sendo feitas aqui pelo Estado do Espírito Santo, né? Muitas delas também em função do comércio internacional, né? O comércio internacional ele entra pelo nosso Estado através do ICMS importação e depois ele é distribuído para o resto do país pelo ICMS atacado. Então, o ICMS comércio foi um destaque para o nosso Estado. Nós tivemos aqui também uma pequena queda no ICMS indústria, né? Mas essa queda também foi em decorrência de uma mudança na tributação que a gente fez em relação à monofasia dos combustíveis, né? Houve essa mudança nos combustíveis e isso causou também um pouco da queda na indústria, mas não foi uma queda da indústria propriamente, foi uma queda de tipo de receita, digamos assim, que a gente recolhe, que antes uma parte do ICMS era recolhido na indústria, o ICMS combustível, né? E agora passou a ser pelo ICMS comércio, né? Então também o combustível ele ajudou a aumentar o ICMS comércio e a diminuir o ICMS indústria, por isso essa queda aqui. Tivemos as outras receitas, um crescimento também expressivo nas outras receitas, né? ICMS energia elétrica, ICMS transporte, Simples Nacional, e o café ele ficou estável, né? Muito também pela expectativa de aumento de preço. Esse ano a gente já tem visto no ICMS
do café, um crescimento assim substancial. Eu vou apresentar para os senhores na próxima vez que eu estiver aqui no primeiro quadrimestre, né, de 2025, vocês verão que o ICMS Café ele vai estar aí num patamar também histórico. Então, eles seguraram um pouco no final de 2024 para vender agora no início de 2025, justamente porque já estavam prevendo esse aumento nos preços do commodity, né? Então, pode passar para o próximo slide, por favor. Aqui nas outras receitas tributárias, nós também tivemos um incremento substancial de 13,7%. Dentro dessas outras receitas, a gente classifica o imposto de renda retido na fonte, o IPVA, o ITCMD e as taxas, né? Destaque aqui para o imposto de renda retido na fonte, né? Onde houve aqui um trabalho excepcional feito pelos consultores do Tesouro Estadual. A gente conseguiu, aí, através de um trabalho deles, aumentar esse tipo de receita, e nós tivemos aí um aumento substancial, né, de 214 milhões nesse tipo de receita, que é o imposto de renda retido na fonte. O ITCMD também, trabalho também dos auditores fiscais da Receita Estadual, onde nós tivemos aí um incremento de 54 milhões, 32,7%. Pode passar aí, por favor. Acho que pulou um slide aí, né? Isso. Agora a gente entra aqui na parte das despesas, né? As despesas total do Estado empenhadas, tá? De todos os poderes, tá, pessoal? Despesas totais aqui, nós realizamos até dezembro de 2024 28,3 bi, em comparação com 2025, que foi 25 bi, nós tivemos aí uma diferença de 3,2 bi nas despesas do Estado, uma variação nominal de 12,9%, mais ou menos em linha com a variação da receita, né? Destaque aqui para as inversões financeiras e para as outras despesas correntes, né? Onde a gente teve aqui um incremento de 1,4 bi. Esse nominal foi um incremento nominal maior das receitas, né? Mas dentro dessas despesas, das despesas, dentro dessas despesas aqui, estão principalmente as despesas com o Fundo Estadual de Saúde. Eu não detalhei aqui, mas houve um incremento nas despesas, principalmente de segurança e saúde, o que ocasionou esse aumento aí de 18,4%. Né? Inversões financeiras, esse aumento de 29%, foi em decorrência principalmente de investimentos que a CESAM vem fazendo, né, no nosso Estado, e aí o Estado ele faz a inversão financeira para a CESAM poder realizar os investimentos próprios dela lá. Então, isso aqui acaba sendo, uma boa parte desse valor acaba sendo investimento também, só que a gente não conta no investimento do Estado, do Poder Executivo, a gente conta no investimento da CESAM. Né? Pode passar, por favor. Aqui, talvez seja o slide mais importante da nossa apresentação, né? Que são os resultados, os resultados financeiros do Estado. Né? Aqui a gente teve o nosso primário, a gente tinha uma meta de 1,7 bi, e nós conseguimos, em 2024, um superávit, 1,7 bi deficitário, né, pessoal? Um déficit de 1,7 era a meta, e a gente conseguiu o superávit de 101 milhões em relação ao resultado primário. Em relação ao resultado nominal, nós tínhamos uma meta de menos 3,7 bilhões, e nós apuramos um resultado de superávit de 1,08 bilhão no ano de 2024. E o nosso resultado orçamentário também foi de 881 milhões, então nós tivemos aqui superávit em todas as classificações de resultado do nosso Estado. Primário, nominal e orçamentário. Pode passar, por favor? Aqui o gráfico da nossa dívida consolidada líquida, né? A nossa dívida consolidada líquida em 2024 apresentou um crescimento negativo, né, para menos 9,76%. E isso, só para ressaltar que o limite da dívida dos estados é de até 200% da receita corrente líquida. Tá? O Estado do Espírito Santo ele tem crescimento negativo. Então, isso aqui é algo assim, inédito no país. Né? Isso mostra muito a capacidade de investimento que o Estado tem, né? Porque o Estado não precisa fazer dívida para poder cumprir com suas obrigações, principalmente para realizar seus investimentos. E isso aqui prova que o Estado do Espírito Santo tem feito o bem, o dever de casa, e tem feito investimentos com recursos do Caixa do Tesouro, né? Sem precisar pegar empréstimo, sem precisar contrair dívida. Então, a nossa dívida aqui ela está nessa descendente. Nós tivemos aqui esse crescimento negativo em 2024. Pode passar, por favor?
Esse próximo gráfico, ele mostra para a gente aqui a nossa relação entre o que a gente gasta com o pessoal, né, no Poder Executivo, e a nossa receita corrente líquida, né? Então, nós podemos ver aqui que o Estado do Espírito Santo ele segue equilibrado do ponto de vista do seu gasto com o pessoal. Nós tivemos aqui em 2024 um pequeno decréscimo nesse valor, né, o que mostra para a gente que houve uma economia, né, com gasto com o pessoal. De 2023 para 2024, nós saímos de 38,29% da receita corrente líquida em 2023 e fomos para 36,05% em 2024. Né? Vale ressaltar que o limite de alerta da LRF é 44,1% da receita corrente líquida e nós estamos bem distantes também do limite máximo, que é de 49% para o Poder Executivo. Pode passar, por favor? Isso. Aqui só uma relação, né, que é a relação do crescimento da nossa receita corrente líquida, que é esse gráfico meio alaranjado aí, em relação ao que a gente gasta com o pessoal. Né? A gente observa que a boca está abrindo, né, ou seja, a gente está tendo um deslocamento da receita crescente em relação às despesas com o pessoal do nosso Estado, que mostra também uma responsabilidade com o gasto público. Né? Pode passar, por favor? Essa próxima lâmina aqui ela é interessante porque ela mostra o nosso crescimento dos investimentos, né, ao longo do tempo. Então, nós pegamos aqui de 2010 a 2024, e como vocês podem observar aqui, o gasto com investimentos em 22, 23 e 24, ele ultrapassou a casa dos 4 bilhões de reais, né, o que também é algo inédito aqui para o nosso Estado. E durante 3 anos nós conseguimos manter essa margem superior a 4 bi de investimentos. Vale ressaltar que esses investimentos aqui são os investimentos com Caixa do Tesouro. Né? A gente não está computando aqui investimentos com a CESAM, por exemplo, né? Que também seria investimento do Estado, mas não entra aqui. Então, esse investimento, na prática, ele acaba sendo até maior. Pode passar, por favor? Aqui os limites constitucionais do ano de 2024. Né? O valor mínimo de manutenção e desenvolvimento do ensino para o nosso ano de 2024 era de 5,2 bi e nós aplicamos 5,4. Né? Nós tivemos um percentual aplicado em 2024 de 25,72%, acima do limite constitucional. Né? Então, nós cumprimos essa meta. Fundeb, né? Que nós temos ali uma meta de 70%, nós aplicamos 73,71%, né? Nós tínhamos um valor mínimo de 1,3 bi, nós também aplicamos 1,4 bi no Fundeb, né, que é a remuneração dos profissionais da educação básica, de ensino. E nas ações de serviços públicos de saúde, o nosso valor mínimo era de aplicar 2,5 bi e nós aplicamos 3,2 bi, né, representando aí 15,43% do valor aplicado no ano de 2024. Então, todas as metas aqui constitucionais foram atingidas pelo Estado do Espírito Santo, e que mostra, mais uma vez, que o Estado é um Estado muito bem organizado, muito bem sanado do ponto de vista das finanças públicas. Pode passar, por favor? Isso. E a gente fica falando de números, né, pessoal, mas a gente tem que provar os números. Né? Então, eu trouxe aqui alguns slides para a gente se comparar aos outros estados da federação. Né? Porque eu acho legal a gente fazer isso, porque a gente precisa ter parâmetro. Né? Um número só funciona, um índice só funciona se você tem parâmetro. Então, eu trouxe aqui algumas lâminas, 3 ou 4 lâminas, agora não me recordo muito bem, mostrando para a gente como está o Estado do Espírito Santo em relação aos outros estados, né, da federação. Então, vamos começar aqui pela poupança corrente líquida do Estado do Espírito Santo. Né? Poupança é um nome bem intuitivo. Né? Poupança é a capacidade que o Estado tem de reter recursos para utilizar esses recursos para um fundo, para um investimento. Né? Então, quanto mais capacidade de poupança o Estado tem, mais ele tem condições de reverter em políticas públicas para a população. É muito difícil um Estado que não tem capacidade de gerar poupança implementar suas políticas públicas, seja em educação, saúde, segurança. E aí, esse gráfico mostra para a gente que o Estado do Espírito Santo hoje é o Estado no país que tem a maior capacidade de poupança do país. Nós atingimos 27,3%, né, de poupança corrente líquida em relação à nossa receita corrente. Né? Aqui o Espírito Santo é o primeiro lugar. Pode passar, por favor. Aqui também é uma relação das despesas de pessoal com a receita total,
né, comparativa entre os estados brasileiros. Se vocês observarem aqui, o estado do Espírito Santo está lá, agora ele está no lado inverso do gráfico, está, né, ali no início. Isso mostra para a gente que, em relação a gasto com o pessoal, o estado do Espírito Santo também é o estado hoje que tem o menor gasto com o pessoal em relação à sua receita total, representando aí 41%. Aqui, esses 41% são todos os poderes, tá, pessoal? Não é só o executivo, né? Então, nós estamos também aí em primeiro lugar no Brasil em relação a gasto com o pessoal, que mostra a responsabilidade do governo em relação aos seus gastos. Pode passar, por favor? Pois é, o Rio Grande do Norte está num patamar bem crítico, né? A gente considera crítico aqueles estados que estão com mais de 50% da sua receita. Então, se você traçar uma curva aqui, você tem a Bahia e o Ceará, acima deles ali, todos eles estão assim, já com sinal de alerta. O Rio Grande do Norte já ligou o sinal vermelho, né? Não pode nem pegar crédito mais com a União, porque comprometeu já toda a sua receita com o pessoal, né? Praticamente. Você compromete 72% da sua receita com gasto com o pessoal, você fica sem receita para mais nada, né? Praticamente. Então, aqui mostra também a saúde financeira do nosso estado. Pode passar, por favor. Aqui a dívida consolidada líquida, né? Ah, não, desculpa. Gráfico, eu acho que você pulou um aí. Isso. Aqui é o gráfico dos investimentos, né, comparados com o resto do país também. A gente fez esse comparativo. E assim, só frisar, pessoal, que todos esses dados são dados da Secretaria do Tesouro Nacional, tá? Não são dados nossos, que nós pesquisamos. Isso aqui são dados oficiais da Secretaria do Tesouro Nacional. Todos os estados são obrigados a enviar os dados para lá, né, por lei. Então, esse compilado foram eles que fizeram e a gente simplesmente fez o estudo e fez esse comparativo para vocês observarem, né, que os números que a gente coloca aqui são números relevantes, não só para o nosso estado, mas também a nível de país. Então, o nosso investimento também, ele é o maior do país. Nós investimos aí 20% da nossa receita corrente líquida e esse percentual aqui é o maior do país também. Isso mostra que o estado está investindo pesado aqui, no nosso, principalmente em infraestrutura, né? Pode passar, por favor. E para fechar aqui, o gráfico da nossa dívida consolidada líquida, né? Foi aquele gráfico que eu mostrei para os senhores, aquela reta descendente, né, que vai ficando negativa. Nós estamos aqui, aqui a gente não tiramos o primeiro lugar, né, nós ficamos em segundo, porque o Mato Grosso está também com uma dívida muito baixa em relação à sua receita corrente líquida, mas o Espírito Santo está aqui logo em seguida, né, com menos 10%. Isso mostra também para a gente que a nossa dívida está amplamente controlada. Se vocês observarem aqui o Rio de Janeiro, por exemplo, está com 211% de comprometimento da sua receita corrente líquida, né, de dívida. Então, é algo assim assustador, né? Você pega ali São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, é algo extremamente elevado, é perigoso para o Estado, né, estar assim, porque você depende não do dinheiro próprio, mas do dinheiro dos outros, que depois você tem que pagar juros em cima desse dinheiro, né? E aí é por isso também essa dívida que eles tanto reclamam lá no governo federal, né, de renegociação de dívida. E como vocês veem, nosso Estado do Espírito Santo, graças a Deus, está muito bem organizado aí em relação à sua dívida. Então, presidente e demais membros da mesa, era essa apresentação que eu gostaria de passar para os senhores, né? E estou à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigado, secretário Benício, pela exposição. Realmente os números são muito importantes para nós do Estado do Espírito Santo. Parabéns para a equipe do trabalho, para o senhor, para o governador Renato Casagrande, por ter um desempenho tão qualificado assim. Eu vou falar depois, mas antes vou abrir para os deputados usarem a palavra. Quem quiser, deputado Mazinho primeiro. Presidente, boa tarde a todos os presentes. Cumprimentar Tiago, que chegou agora, nosso subsecretário da Secretaria da Fazenda. E eu queria, basicamente, parabenizar o trabalho de todos os servidores da Fazenda Estadual, seja eles os auditores, os consultores, todos os servidores que compõem a Secretaria. Demonstra, mais uma vez, né, todas as vezes que o secretário Benício tem vindo na Comissão de Finanças, demonstra o equilíbrio e a qualidade dos servidores da Fazenda aqui do Estado do Espírito Santo. E dando uma aula aí para todo o Brasil. Né, e os números não mentem, comprovam isso. E queria apenas, fazendo esse elogio, reforçar aqui o meu apoio ao pleito dos sindifiscais, Tiago, né, do reajuste, pelo menos na mediana nacional,
que é um pleito e uma contraproposta que foi feito por vocês. Então, fica aqui o meu apoio como membro da Comissão de Finanças, como deputado estadual, que o governo olhe com muito carinho e o mais rápido possível essa demanda, porque é uma demanda que merece todo o nosso respeito e o nosso empenho de ser concretizada, devido principalmente aos números, né? A receita vem aumentando, a qualidade do trabalho vem aumentando e os investimentos do Estado do Espírito Santo muito por esse trabalho que é executado pelos servidores do dia a dia. E nada mais justo do que esse pleito que eles vêm discutindo há algum tempo, deputado Zé Esmeraldo, você que é um grande defensor também da Fazenda, como todos os nossos colegas deputados aqui, que isso se concretize o mais rápido possível e que, pelo menos na mediana nacional, chegue esse reajuste aos auditores. E a gente também gostaria de deixar registrado, Paulo, o apoio à questão do bônus, que vocês já estão tramitando também junto ao governo, né, junto à secretária Manuela, na SEG, e que é um pleito justo também, que a gente contribui e está aqui para registrar o apoio. Então fica aqui o registro do apoio do deputado Mazinho, membro da Comissão de Finanças, a esse pleito justo, que fica demonstrado pela qualidade do trabalho que os servidores da Fazenda vêm demonstrando ao longo dos anos. Não é um trabalho desse ano, né? É um trabalho que vem sendo feito há muitos e muitos anos para manter esse equilíbrio fiscal do Estado do Espírito Santo, para manter a qualidade das contas públicas no Estado do Espírito Santo e para também poder chegar a esses investimentos que é tão importante para a população do Espírito Santo. E se eu não estou me enganando, o Espírito Santo hoje é o estado que mais investe em infraestrutura, porque aqui está um investimento total, né? Mas se você pegar a infraestrutura, que isso é fundamental para a nossa economia, né, investimento em estradas, em pavimentações, né, em construção de escolas, isso muda a qualidade de vida das pessoas e também traz mais investimento para cá, mais empresas, mais indústrias para gerar emprego e renda. Então, esse trabalho, que, né, é um trabalho técnico e às vezes não é tão visto, né, pela sociedade, ele é fundamental porque ele vai atingir a ponta, que é as políticas públicas se efetivando com esses investimentos. Então fica aqui o registro de apoio e eu peço aos colegas deputados, se todos puderem registrar também esse apoio a esse pleito justo dos auditores fiscais da Secretaria da Fazenda, que registrem. Obrigado, que Deus abençoe a todos e seguimos firmes aí na Comissão de Finanças. Obrigado. Deputado José Esmeraldo, com a palavra. Mazinho, você é um grande político. Sabido, isso é sabido. Pode ficar tranquilo, os auditores, isso só depende do governador mandar para cá. E com a anuência do nosso amigo aqui, ó. Entendeu? Eu estou aqui, tem vários mandados, nem vou falar quantos, mas eu não vi nenhuma matéria mandada para beneficiar o funcionário público que a Assembleia tem juízo. Ela não vai votar contra, mas você é um brilhante deputado estadual, espero que você volte, vai voltar, porque você é bom, mas fique tranquilo aí. Quero saudar aqui o Benício, né? Esse jovem Benício, que está fazendo mais uma primavera hoje, né? E dizer que, dentro do que foi apresentado aqui, o Estado está de parabéns. Está de parabéns. O Jambim, você chegou atrasado, ainda já está atrapalhando aí o secretário, porra. Então, veja bem, é bom que a gente tenha essas informações, até mesmo porque tem muito servidor de várias secretarias aí que estão precisando de um aumentozinho. É bom que a gente saiba disso, né? As finanças do Estado, elas estão realmente no que foi apresentado aí ao concurso. Parabéns a todos que trabalham na Secretaria da Fazenda, né, que fazem um trabalho brilhante. E a finança é o coração do executivo, né? Nós estamos lembrados de épocas passadas, lá de 2000
1999, 98, tem uns amigos aí que sabem, né, Júnior? E naquela época era complicado, né? Era muito difícil. Agora não, agora parabéns ao governador Renato. Tá? O Renato está caminhando bem, né? E vai sair do governo bem avaliado. E se ele fosse centro-direita, ele ficaria mais bem avaliado ainda. Você entendeu o que eu falei, né? Vocês têm medo do governador danado, que não é meu caso, não. João já, mas João eu ajudei ele a ganhar a eleição, então João é meu amigo. João bem, eu não vou entrar em detalhes políticos aqui, não. João é meu amigo sempre. Então, quero parabenizar aqui o Benício, né? Não só o Benício, que o Benício sozinho não chega a lugar nenhum, mas toda a equipe que ele tem. A equipe nota 1000, e pode ter certeza, Mazinho, que quando o projeto foi encaminhado, aí agora fala com o Benício, vocês têm que cobrar desse cara aqui, ó. Cobra dele, tá certo? Chegou aqui, apresentou uma maravilha aqui, vocês estão querendo agora um aumentozinho? Camaradinha aqui, ó, fez anos hoje aí, ó. Vai para cima e resolve, entendeu, Benício? Que você falou, mas agora está na hora também, já está quase na hora de sair, está perto, né, Benício? Está faltando um ano e uns quebradinhos, então vamos resolver, porque outro entrando já é outra conversa, né, João? Outro entrando já é outra, já é diferente. Então, parabéns aí a todos vocês, parabéns a todos da área financeira aí, da Secretaria de Fazenda, que é o coração do executivo, de qualquer executivo é o coração. Não tem muito a falar, mas é isso aí. Obrigado, deputado José Esmeraldo. Deputado Toninho, com a palavra. Bom, a gente, quando conversa com pessoas de outro estado, a gente é comum viajando, tá, assim, qual é a mágica do Espírito Santo? O que vocês estão fazendo lá? Porque se fala tanto de investimento, eu falo, e não é só fala, é verídico. Mas nós temos um grande líder, na verdade, responsável, mas todo líder tem equipe. Então, a gente sempre diz isso. É porque a equipe é muito boa. Monta a equipe da Fazenda, a equipe que acompanha. Todo local que você vai do nosso governo, graças a Deus, tem pessoas muito preparadas. Eu, principalmente vocês da Fazenda, nos meus 8 anos que eu estive à frente do município, eu tive o prazer de ter um conselheiro, um ex-colega de vocês, Manuel Lúcio, então a gente passa a conhecer melhor o trabalho da Fazenda, né? Então, só parabenizar a todos vocês e pode ter certeza, esse pleito aqui, feito pelo Mazinho, com a concordância do Zé, é unânime, todos os colegas aqui, não tenha dúvida, que tudo que chegando a matéria lá, não é só de auditores, para qualquer servidor do Estado, pela contribuição que todos têm dado para que o nosso Estado seja tão expoente, podem contar conosco. Obrigado, deputado Toninho. O deputado mais quer falar? Deputado Adilson Espíndola, com a palavra. Cumprimentar a Vossa Excelência, o presidente, e ao cumprimentá-lo, cumprimento os demais pares que compõem essa Comissão de Finanças, cumprimentar o nosso secretário, em nome de quem cumprimento todos os demais presentes. Primeiro, peço desculpa pelo meu atraso, quase perdi a fala do nosso secretário. Eu estava com um vereador lá de São José do Calçado e acabou demorando mais do que estava prevista essa agenda com o Guilherme. Mas aqui eu quero parabenizar ao nosso secretário da Fazenda. Como eu tenho falado sempre, ninguém faz nada sozinho. E se o nosso governo está tão bem no patamar que está, é o estado que mais investe dos estados brasileiros, é o estado do Espírito Santo, que mais faz entregas para o município. Então, isso é um trabalho de todos, né? E eu tenho certeza que o sucesso da nossa gestão, da gestão do governo Renato Casagrande, passa pela Secretaria de Fazenda, que é o coração, que é o comando de tudo. Então, só quero parabenizar pelo trabalho de todos vocês. Como a gente tem falado, nos municípios capixabas, e se eu estiver errado, o secretário pode me corrigir, nos últimos 6 anos foram quase 17 bilhões de investimento de infraestrutura no nosso estado para os 78 municípios capixaba. E nós estamos com uma previsão muito otimista
para esse último biênio, há uma previsão de investimento de até 14 bilhões de reais. Então, quero parabenizar o nosso querido governador Renato Casagrande, o nosso vice-governador Ricardo Ferraço, a toda a equipe de trabalho do governo do Estado, em especial da Secretaria da Fazenda. É sempre muito bom recebê-lo aqui na nossa comissão e sempre com notícias muito positivas. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Espíndola. Deputado Chambinho com a palavra. Adilson, obrigado. Obrigado, deputado João Cosi, presidente da Comissão de Finanças. Parabenizar os nobres deputados por essa reunião, mas parabenizar especialmente o nosso secretário Benício. Pedir desculpas pelo atraso, estava em uma reunião com o nosso deputado federal da Vitória, debatendo algumas ações do nosso Estado a nível federal. E também encontrei com a deputada estadual do Rio de Janeiro, Tia Ju, que vai participar daqui a pouco, junto com a gente, de uma homenagem à Assembleia Legislativa pelo prêmio da Unali, que nós conquistamos aí com o programa do Arranjo Produtivo, que é um programa muito interessante que vem trazendo capacidade de produção agrícola diferenciada para os nossos produtores rurais. Não é, meu presidente da Comissão de Agricultura, Adilson Espíndola? Mas parabenizar, primeiramente, especialmente, a Assembleia Legislativa, os deputados estaduais. Porque se a gente vê o Estado do Espírito Santo bem da forma que está, na parte econômica, na parte de infraestrutura, em todos os segmentos que a gente vem sendo nota A, não só em gestão fiscal, mas em todos os segmentos que o governador Renato Casagrande vem trabalhando, é porque nós temos uma Assembleia Legislativa forte, trabalhadora, e são esses deputados aqui que aprovam as leis, que dá as boas condições para o nosso secretário Benício fazer o belo trabalho que vem fazendo na secretaria. E cumprimentar os técnicos, os seus colaboradores, Benício, porque você não faz nada sozinho, o Espírito Santo não avança sozinho, não somente pelas mãos do governador, mas também pelas mãos do vice-governador Ricardo Ferraço, de todo o seu secretariado, dos servidores públicos do Estado e da Assembleia Legislativa. Então, quero cumprimentar os servidores e em nome dos servidores, eu quero cumprimentar a fala do nobre deputado José Esmeraldo, que quando fala na valorização dos servidores do Estado, que é uma pauta que nós devemos travar e trabalhar na Assembleia para que a gente possa, além dos investimentos públicos, ter uma valorização nesses próximos anos dos nossos servidores, principalmente da segurança pública, da saúde e da educação, que são eles que levam o desenvolvimento e o futuro também para o Estado do Espírito Santo. E parabenizar, por último, Benício, você, por esse belo trabalho, por essa condução, porque você conduz de mão firme, forte, mas com muita sabedoria a Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo. E a gente vê, numa perspectiva que você tinha de queda de receita, você tem um aumento de receita no nosso Estado de um ano para o outro, e a gente vê também a capacidade de investimento que o nosso governo tem tendo nos últimos anos. E o deputado Adilson Espíndola falou muito bem. Nós tivemos aí uma capacidade de investimento em infraestrutura muito grande nos últimos anos, mas nós vamos fechar esses 2 últimos anos de governo Renato Casagrande com a perspectiva de 14 bilhões de investimento em infraestrutura no Estado do Espírito Santo. Isso é motivo de se comemorar, porque há anos atrás nós não tínhamos aí sequer 2 milhões de investimento em infraestrutura anual do governo do Estado nos municípios capixabas. E agora a gente pode celebrar diversos convênios, diversas entregas de obras de infraestrutura muito grande, mudando a realidade dos 78 municípios capixabas. Então, finalizo a minha fala parabenizando mais uma vez a você, Benício, a todos os servidores da Secretaria da Fazenda, ao nosso governador Renato Casagrande, ao nosso vice-governador Ricardo Ferraço, pela condução do governo do Estado nesses últimos anos de forma com maestria, com qualidade e com, principalmente, responsabilidade com o dinheiro público. Parabéns, Benício, e parabéns a todos envolvidos para que a gente possa ter um Estado do Espírito Santo de desenvolvimento de qualidade para a população capixaba. Quero agradecer ao deputado Chambinho. Vou fazer uma palavrinha aqui. O pessoal aqui da minha direita, em todo sentido aqui de posição, mas no sentido político também.
Primeiro, cumprimentar o governador Renato Casagrande, o Ricardo, vice-governador, e sua equipe de trabalho em seu nome, viu, Benício? Realmente, conversa de equipe, os auditores, ninguém faz sucesso sozinho, vocês estão de parabéns. Quero agregar aqui valores que eu acho que são importantes. Quando o comércio cresce 44%, é porque a atividade econômica melhorou. Então, tem mais gente trabalhando e tem salário melhor. E o governo do presidente Lula tem muito crédito nisso. As pessoas que não conseguem avaliar a economia sem olhar a questão política, não conseguem perceber isso. Esquece quem é o partido A, o partido B, não precisa gostar do Lula nem do PT, mas tem que convir que o tempo é um tempo de crescimento, geração de emprego, crescimento de salário. Então, a primeira pergunta é com relação a duas questões. Fundap, o que está acontecendo? Tem sinais novos para o Fundap, que é outro item fora do que eu falei. Porque a gente sabe como o comércio cresce, como as outras atividades crescem. O café, você falou muito bem, eu acho que o café em 2025 vai bombar. Se ficar com esse preço de 2.000, se subir um pouquinho mais, eu vou pagar minhas dívidas. Tá bom? Eu quero fazer uma pergunta sobre a questão do salário também. O imposto de renda retido na fonte tem a ver com o crescimento da receita de quem ganha na folha, infelizmente. Quem paga o imposto de renda hoje é quem é salariado. O grande empresário paga, super rico não paga, agora estão tentando tributar lá um pouquinho, acima de 1 bilhão e ainda estão chiando. Então, quem paga somos nós, quem trabalha, quem está empregado, quem está em folha de pagamento e tal. Então, esse percentual é muito significativo. Uma pergunta se é salário de novos empregos ou se é salário distribuído, melhor salário. Na questão da CESAM, se o senhor pudesse nos informar quantos milhões foram destinados especificamente para a CESAM. Inversões financeiras. É importante para nós sabermos dessa questão. O Estado é um Estado com pouca dívida, ainda assim tem 48 milhões aqui, o tal do 12%. Você tem dinheiro para pagar toda a dívida do Estado? O governador chegou lá e falou, quero zerar a dívida. Você tem recurso para pagar? Essa é uma perguntinha. Gostei muito desse resultado primário, nominal e orçamentário, acho que essa aqui é uma vitória extraordinária, porque sai de um patamar negativo e vai lá para cima, parabéns. A nossa dívida, já perguntei. Muito bom. Eu conheço isso porque eu fui relator do Orçamento da União, eu sei que os desafios, depois eu vou falar, eu fui prefeito de Vitória, eu consegui deixar a folha de pagamento em 36% um período. Aí dava para você investir 22%, 23%, até 25%. Não é? E o salário necessariamente não precisa ser baixo. Se você tem um crescimento de uma arrecadação alta, 40% é muito. Se você tem uma arrecadação baixa, 60% é baixo. Então, assim, nós estamos... Porque quando a gente olha aqui, dá a impressão que o salário do Espírito Santo precisa melhorar. Se está só gastando 36, você pode chegar perto de 40, que não compromete. Acima de 42, começa a colocar em risco a avaliação. Mas quanto menor esse tipo de gasto, mais você tem capacidade de investimento. Isso é verdade também. O governador está aqui com um investimento muito grande. 4,5 bilhões, último ano, e esse ano tem uma previsão muito otimista também. Então, parabéns, foram 3 anos, 22, 23 e 24, de muito investimento. Esse mandato do governador Casagrande vai ficar na história, de verdade, do Estado de Espírito Santo, e mudou o patamar de investimento nosso, que o mais alto estava na faixa de 1,8. Ele já saiu de 4 para cima, porque tanto mais que dobrou. Isso não é pouco para um Estado do tamanho do nosso, Estado como o nosso. E a última questão é que é poupança, né? Explicar o que é essa poupança corrente em relação à receita corrente líquida. Eu sei o que é poupança, né? Mas explicar nesta questão aqui como é que ela funciona especificamente. E as outras questões é só mesmo agradecer, parabenizar, porque eu acho que o mundo está com muitos desafios, o Brasil também está com muitos desafios. O Espírito Santo realmente se destaca como um Estado diferente. Ele tem uma composição política mais arrumada, tem menos conflitos aqui dos extremos. Nós não estamos com um debate tão acalorado no Estado do Espírito Santo até hoje. Isso permite que a Assembleia se comporta bem, aprova os projetos, né? Então isso é muito bom. E aqui não tem nenhum inimigo do governador, um ou outro faz uma posição um pouco mais dura, mas é muito insignificante. Então nós sempre aprovamos me associar ao esforço do Mazinho e dos demais, para tentar buscar para os servidores públicos do Estado uma condição melhor e para os auditores especificamente. Mas mais do que isso, pedir só uma questão, porque a nota A ou a nota A mais, ela não pode significar que você não pode mexer no custo. Daqui a pouco você não pode dar reajuste porque tem risco de não ser A mais. Daqui a pouco você não pode botar um custeio, uma área de assistência, porque é custo. Então,
muitas vezes o investimento social não é um custo, ele é uma melhoria da qualidade de vida das pessoas, entra lá na conta formal como custeio, mas é um grande investimento. Investir no ser humano, investir no cidadão capixaba é investimento, independente da forma como vem o recurso. Só essa observação, porque a Secretaria da Fazenda normalmente é dura. Você tem lá 20 secretários para gastar e um só para controlar, e ele só que arrecada. Então ele tem que falar não, 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 não. Quando ele fala assim, é exceção, falar não é regra. Mas só essa observação, porque eu sinto o governador muito rígido quando fala em gastos sociais. Fala que investimento não tem problema. Adora fazer estrada, adora fazer prédio, adora fazer hospital, é investimento. Falou em qualquer coisa de custeio e já cria mais dificuldade. Só esse pedido, eu acho que a política social é muito importante para mudar o patamar de uma sociedade. E nós estamos bem financeiramente, precisamos colocar nosso povo bem também do ponto de vista da educação, da assistência, da saúde. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. O senhor está com a palavra. Obrigado, presidente. Foram muitas perguntas, eu anotei aqui. Se eu esquecer de alguma, o senhor, por favor, me lembre, tá? Primeiro, sim, presidente, antes de responder as perguntas, eu queria saudar aqui o subsecretário de Tesouro estadual, Daniel, que está com a gente aqui. Ele que fez a apresentação aqui. Obrigado, Daniel. Os colegas também consultores aqui que nos ajudam. Saudar nosso subsecretário Tiago Venâncio, ali da Receita Estadual, os colegas auditores também que estão ali, que também nos ajudam, né? Parte desse trabalho que está sendo feito no Estado em decorrência da capacidade técnica que a gente tem hoje na Secretaria da Fazenda, realmente. Mas tem uma parte também muito importante da Assembleia Legislativa, né? Que sempre foi parceira do governo, principalmente em projetos estruturantes e projetos que envolvem a área fiscal do Estado, né? Essa capacidade dos senhores deputados de assimilar o que é bom para o nosso Estado e deixar um pouco de lado as questões políticas, é isso que faz um Estado ser referência nacional, né? Porque você fazer oposição por oposição, isso acaba prejudicando o próprio Estado, acaba prejudicando o povo, né? Quando a gente não tem a capacidade de enxergar que um projeto é bom para a população. Então, vocês estão de parabéns. Aqui eu queria deixar o meu testemunho, porque praticamente todos os projetos que saem da Secretaria da Fazenda hoje não são projetos de um governador, são projetos de um Estado, né, que passam por várias mãos, né, principalmente pelas mãos desses técnicos aqui, que fazem essa análise para a gente, né? Se isso é bom, se isso é ruim para o Estado, né? Para até onde a gente pode chegar com esse projeto. Então, queria agradecer muito a Assembleia Legislativa pela receptividade, por essa capacidade de vocês, né, de assimilar o que é bom para o nosso Estado. Acho que isso aí faz total diferença, porque eu converso com outros secretários de Fazenda de outros estados, e muitos deles têm muitas dificuldades de implementar projetos que são, do ponto de vista fiscal, bons para os seus respectivos estados, mas quando chega na Assembleia Legislativa, por uma simples questão política, às vezes o projeto não anda, né, e acaba prejudicando o próprio Estado. Então, eu queria deixar esse testemunho aqui, parabenizar vocês, né, parabenizar também o governador Renato Casagrande, que tem essa visão estadista, essa visão de responsabilidade fiscal, né. Sem um governador que não tem essa visão, a gente não consegue prosperar, infelizmente. E aí, respondendo às perguntas, presidente, em relação ao Fundap, nós tivemos aqui um incremento de 33,9%, e boa parte desse incremento foi em decorrência das operações de importação de veículos, né? Que o Estado do Espírito Santo hoje é o Estado que mais importa veículo no país. Não só veículo, né? Veículo e aeronave, né? Graças a uma política de atração de investimentos que a gente tem e também aliada a uma política fiscal que atrela benefício fiscal a essa capacidade de atração de investimento, que a gente consegue atrair essas empresas hoje aqui para o Estado do Espírito Santo e fazer com que o Estado do Espírito Santo hoje seja referência na importação de veículos e aeronaves para o país. Então, isso, inclusive entra mais uma empresa, a Volkswagen já entrou, acabou de entrar, né? Amanhã entra mais uma chinesa, né? A gente tem a BYD, que é a maior importadora de veículo do país, né, uma das maiores montadoras do mundo, também que faz toda a sua frota aqui pelo Estado do Espírito Santo. Então, isso é a capacidade que o Estado tem de tração de investimentos, né? A gente tem uma preocupação, que é a reforma tributária, porque ela vai, de certa forma, acabar com esses investimentos, com esses benefícios fiscais, né? Mas a gente que é até um pouco mais técnico assim, na área sabe que existem outras modalidades, né, de benefício que você pode dar para uma empresa, não só investimento tributário, né?
mas, por exemplo, um subsídio e tal. Então, a gente consegue, com o Estado organizado, segurar essas empresas através de um subsídio utilizando o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Essa é uma das opções que a gente tem, né? Mas, assim, eu até expandi um pouco a explicação, presidente, mas o Fundap, hoje, esse crescimento de 33,9%, ele se deu principalmente em decorrência disso, né? Em relação a pergunta foi imposto de renda retido na fonte, né? Em relação ao imposto de renda retido na fonte, é importante frisar que houve uma decisão do STF, foi em 2003, né, Daniel? 2003, né? 2013, desculpa. 2013, que decidiu que não só o imposto retido na fonte dos funcionários públicos, mas também das empresas prestadoras de serviço para o serviço público estadual, esse imposto de renda que elas recolhem deve também ser revertido para o Estado, para os estados. Municípios, para todo mundo, né? Se a empresa presta serviço para o município ou para o Estado, aquele imposto de renda que ela recolhe, né, pessoa jurídica, deve ser retido para o Estado. Então, isso houve ganho, né, em última instância, no STF, e a partir daí houve essa cobrança por parte do Estado, e aqui eu destaco também o trabalho excepcional dos consultores, que o STF ele deu ganho de causa não só prospectivo, né, não só dali para frente, mas também do passado, né? Então, eles fizeram um trabalho magnífico lá de cálculo, a gente já tem esse cálculo em mãos, e o Estado provavelmente, talvez nem eu esteja como secretário de Fazenda, mas é um legado que eles deixam aí para o Estado, de que a gente vai provavelmente recolher mais de 1 bi aí para o futuro, em decorrência desse passivo, né, que foi um ganho que a gente teve no STF, mas que teve a participação aí dos colegas que fizeram um relatório técnico excepcional e que nos ajudou bastante a alcançar essa vitória lá no STF. Então, o imposto de renda retido na fonte foi em decorrência disso, né? O ano passado a gente começou a recolher esse imposto de renda das empresas, das pessoas jurídicas, e a gente também teve esse incremento. Deixa eu lembrar aqui. Em relação à poupança, né, esse gráfico, aquele gráfico que eu mostrei da dívida consolidada líquida, que vai ficando negativo, né, ele mostra para a gente justamente a relação entre o que a gente gasta, assim, de forma simples, né, entre o que a gente gasta e aquilo que a gente tem capacidade de gerar de receita. Então, quando você tem uma curva negativa, você diz o seguinte: eu estou tendo mais capacidade de gerar receita do que necessidade de gerar gasto. Isso faz com que a gente faça poupança, né? Hoje, o nosso caixa, o Caixa do Espírito Santo, ele gira em torno aí de 8 bilhões, né, em caixa, a gente tem mais ou menos essa faixa aí. Isso varia um pouco, né, porque tem meses que você desprende um pouco mais de recursos, tem meses que você desprende um pouco menos. Então, o ideal é a gente ver o exercício, né, 12 meses. Mas hoje a gente tem em torno de 8 bi, a nossa dívida está mais ou menos por aí também. Então, se a gente quisesse pagar hoje a nossa dívida com os recursos de caixa, a gente pagaria. Né? Pagaria e ainda sobraria um pouquinho de recurso no caixa. Só que não vale a pena fazer isso porque a nossa dívida é uma dívida saudável, né? Você não faz. Alguns estados pegam dívida, por exemplo, hoje nem pode mais, mas alguns estados pegavam dívida para pagar servidor, né? Hoje a gente faz uma dívida, a gente pega um financiamento, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Construção de barragens para os agricultores, né? Isso a gente fez através esse dinheiro, a gente fez através de um financiamento, né? Por quê? Porque o juros estava muito baixo. Então, tem toda uma análise que a gente faz se vale a pena a gente pegar aquela dívida ou investir com recurso próprio. Então, tem isso também, tá? Mas a nossa dívida hoje está super controlada e a gente quando a gente faz um financiamento, justamente é para esse tipo de coisa assim, né? Para um investimento direto ali na população, ou através de incentivo, ou através de construção de barragens, enfim. Depende muito do viés político que aquele investimento vai tomar, né? Então, essa é a capacidade de gerar poupança que eu falei, né? E teve mais alguma, presidente? Acho que foram todas aqui, né? A dívida consolidada nada mais é do que esse gráfico que eu mostrei aqui, só que esse gráfico eu mostrei em números, né? A dívida a gente mostra em percentual. O que tá lá embaixo, nesse último gráfico aqui, né? Isso mostra para a gente, basicamente, que se a gente quisesse pagar a nossa dívida hoje toda, a gente pagaria a dívida e ainda sobraria 10%, cerca de 10% do nosso dinheiro em caixa para poder pagar essa dívida. Então, é basicamente isso que aquele gráfico mostra para a gente. Obrigado. Tá bom? Esmeralda. Eu só queria aqui dizer, parabenizar o trabalho de vocês, e que bom
que o governador Renato Casagrande, tomara que ele esteja ouvindo, e o que entrar a partir do ano que vem, coloque na Secretaria de Fazenda. Eu fiz essa pergunta aqui, você é funcionário de carreira, né? Bota um funcionário de carreira, bota um cara que não é de dentro do setor, vai dar um rombo danado. A verdade é essa, porque o cara dá um rombo e vai embora. Entendeu? São dados, João, você que foi prefeito. Aliás, se eu não tivesse te ajudado, você tinha perdido, né, naquela primeira. Então, veja bem, com certeza, parece uma brincadeira, mas não é sério. Você pega um funcionário, um cara de fora, tem vindo muita gente lá do Rio Grande do Sul, não sei por que cara do Rio Grande do Sul vem para cá, só dá errado. Pois é, agora mesmo nós estamos na fazenda, na saúde aí, não sei para onde ele foi. Então, veja bem, que bom, rapaz, que você é um funcionário de carreira, não vai fazer besteira, que se fizer besteira o bicho vai pegar para o seu lado, está entendendo? Vai pegar para o seu lado, lógico que vai pegar. Então, é um dado importante, mas em você que é um cara que vai ganhar a eleição e vários outros aqui, tá certo? Eu não tenho dúvida nenhuma que é importante colocar na Secretaria de Fazenda, João, um cara do quadro, pô. Vai botar um cara aqui que vai aprender, vai vir com outras conversas, outras, entendeu? Não tem nada a ver, mas no fundo tem. Porque às vezes o cara não tem coragem de falar. Eu sou favorável ao o indivíduo que está lá, João. Eu tenho certeza que você também. Por isso que está dando certo aí, ó. Não é por causa só é que está dando certo, porque botaram um funcionário de carreira lá. Meus parabéns a vocês. Quero mais, para encerrar, assim, agradecer a todos vocês, de forma particular o Benício, sua equipe. Mas eu vou contar essa história do deputado Zé Esmeraldo. Quando ele não era de direita ainda, ele era do PDT, na eleição de 2004, eu tive na pesquisa 13%, ele tinha 11%, e ele realmente fez um gesto muito importante. Abdicou da candidatura, veio para me ajudar, o PSB botou a vice, nós ganhamos a eleição. Naquela época, o Luiz Paulo era o prefeito, o candidato dele era o César, e nós juntos ganhamos a eleição. Parecia impossível. Eu comecei com 3%, e quando o Zé Esmeraldo veio me apoiar, eu tinha 5%. O candidato do governo tinha lá mais de 50%. Então, foi muito legal, ganhamos a eleição. Então, eu sou grato a vida inteira, né? Essa coisa a gente não tira. Já que você está contando história, eu vou contar a história também. Nessa eleição, foi em 2002. Eu era presidente 2004, eu era presidente do diretório de estudantes da FDV, e o primeiro debate entre os candidatos a prefeito de Vitória foi feito na FDV, eu organizei. O senhor participou, César Conago, Bernardo Tetec e Nilton Baiano. Isso. Então, o primeiro debate da eleição de 2004, eu que organizei como presidente do DCE. E o Nilton foi o segundo que me apoiou. Eu fui para o segundo turno? Não, porque é importante. É história. O Nilton não passou para o segundo turno e declarou apoio a mim. E eu tive os votos, 25% do Nilton, 20% votaram em mim. Então, ganhei por causa de tudo isso, é uma conjuntura. Obrigado, isso não faz parte da sessão. Xambinho. Posso fazer uma pergunta rapidinho? Que eu cheguei atrasado, eu achei que estava na fase de agradecimento. É o secretário. O ICMS sobre importados online, compra da Shopee, esses sites online, ele sobe amanhã em 10 estados. Porém, nosso estado do Espírito Santo, ele permanece com a mesma alíquota de 17%. Esses 10 estados vai subir para 20%. Qual foi a mágica e por que não sobe e se a gente vai manter esses 17% dentro do estado do Espírito Santo? Essa é a pergunta, secretário. Muito boa pergunta, deputado, porque esse tema é um tema polêmico, né? É a famosa taxação das blusinhas, né? Que ganhou aí amplitude na mídia. E o que acontece? Está comprando muito chinês, hein? Não, só para frisar, o nosso estado hoje ele não recolhe muito ICMS, a gente não pratica muito comércio em relação a esse comércio exterior, né, com os produtos principalmente chineses, né? Então tem esse detalhe. O nosso estado não é um estado que tem muita
compra online em relação nesses sites muito consumo, né? O segundo é que essa alíquota de ICMS ela é definida pelo CONFAS, né? Então é uma alíquota que é definida por todos os estados. Houve a reunião no CONFAS e ficou decidido que os estados poderiam fazer uma opção, né? Ou manter a alíquota que já existe hoje em cada estado, ou subir a alíquota para até 20%, né? Então, eu não tenho certeza porque eu não li a matéria, mas provavelmente todos os estados que estão aumentando a alíquota são estados que, se a gente pegar ali o gráfico da dívida e do gasto com o pessoal, por exemplo, são estados que estão precisando arrecadar, né? E muitas das vezes... Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe. Então, alguns estados aí estão bem. Então, você tem dois vieses aí, né? Você tem o viés arrecadatório, que o estado como provavelmente o estado vai conseguir uma arrecadação um pouco maior, aumentando a alíquota, né? E segundo, que também existem pressões aí do comércio, enfim, das pessoas que têm interesse, né, em diminuir a concorrência. Aqui no nosso estado, como a gente viu que não tem muita amplitude esse comércio aqui, a gente optou em deixar em 17%, até porque 17% já é a nossa alíquota modal, né? O Estado do Espírito Santo hoje pratica 17% para todas as mercadorias que não tem exceção na legislação. Então, não faria muito sentido a gente aumentar ainda mais a carga tributária, né? E eu, particularmente, aí já é uma posição minha, eu sou contra aumentar a carga tributária, eu acho que o nosso país já paga muito imposto, né? Isso não é uma falácia, não é uma fala da boca para fora, que a gente realmente paga, principalmente as populações mais pobres, através da regressividade do imposto. Mas isso aí é uma outra coisa, uma outra fala para a gente desenvolver. Mas, então, basicamente isso. O nosso Estado ele já tem a alíquota de 17%, a gente não viu sentido em aumentar para 20%, porque seria uma alíquota superior à nossa alíquota modal, o que poderia gerar uma concorrência desleal, né? E a gente sabe que, no fim, a concorrência desleal ela acaba prejudicando o próprio consumidor, porque quem tá ganhando a concorrência tende a aumentar o preço para o consumidor, né? Então, eu acho que é por isso, né, que a gente está tendo isso aí, e a nossa posição foi essa lá no CONFAS. Bom, para concluir, saiu no Informoney, né, por essas semanas agora, que o Espírito Santo tem o menor ICMS do Brasil. Isso. Então é importante a gente registrar, porque ano passado a gente discutiu um projeto, né, que talvez iria aumentar o ICMS, não aumentou, e que o Espírito Santo hoje é o estado do Brasil com o menor percentual de ICMS, né, entre os estados brasileiros. Então é bom registrar isso, presidente. Eu vou encerrar a sessão, até porque o nosso horário está chegando, temos que ir para a sessão. Agradecer mais uma vez ao senhor Benício, Suzana Costa, agradecer a todos vocês que estão aqui, nossos deputados. Na próxima declaração do Benício, você vê o seguinte: eu sou contra o aumento de impostos, a exceção para os super ricos. Tá bom? Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada os trabalhos da presente sessão e agradeço a presença de todos e de todas. Um abraço.